A todos que estão chegando aí, gente, meu muito boa noite, tá? Sejam bem-vindos a mais uma live, né, da Agrocursos, né? Para nós é um prazer receber todos vocês aqui, tá? Então, espero que vocês gostem da live de hoje. O tema é muito importante, né? Então, eu espero realmente que vocês tenham, né, uma boa live, que vocês gostem bastante. E se gostarem, né, que compartilhem, que curtam, tá bom? Só não reparem que hoje a minha voz está um pouco ruim, né? Devido aí à quantidade de aulas durante a semana. Então, acabei forçando um pouco a voz, né? Então, gente, mais uma vez, né, boa noite. Para quem já me conhece, né? O meu nome é Vânia. Eu sou mentora de cursos já há mais de 15 anos, né? Trabalhando aí na área da radiologia, na área das ciências forenses, da biomedicina, da enfermagem. Então, a minha graduação é em radiologia, mas eu fiz várias especializações, né, à parte, na área das ciências forenses, da biomedicina e outras mais. E boa tarde, Camila, minha aluna. E aí depois fiz mestrado, né, e doutorado. Então, estou trabalhando aí na área da docência já tem bastante tempo, né? Então, desde o ano passado, nós temos feito aí algumas lives, né, para poder proporcionar a vocês mais conhecimentos, né? Independente se é um assunto dentro da sua área ou não. O nosso objetivo é levar mais conhecimentos até vocês. Então, o objetivo da Agrocursos é esse, né? É preparar vocês para o futuro, trazer informações, né? E preparar vocês aí para o mercado de trabalho. Então, esse é o nosso objetivo. Então, nós temos feito algumas lives, nós já disponibilizamos na nossa plataforma alguns minicursos gratuitos com certificação, né? Para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. Obrigada, Douglas. E também nós já temos 3 cursos completos que estão, né, disponíveis também para venda. E muita coisa bacana vai vir agora em janeiro, em fevereiro, para 2022. Nós vamos lançar muitos cursos bacanas, então a gente está trabalhando muito, né, em cima disso para poder oferecer o melhor para vocês, tá bom? Então, quem nos segue, continue nos seguindo, né, divulgue para os seus amigos. Ô Douglas, você pode fazer no final, eu vou falar como que você faz para ter acesso aos minicursos, tá bom? E outra coisa, gente, quem ficar até o final da live, nós vamos fazer um sorteio de 2 máscaras da Agrocursos e uma camisa, tá bom? Então, quem ficar aí até o final vai ter esse sorteio. E aí, ao longo da live, eu vou divulgar uma palavra-chave para associar as máscaras. E no final eu vou fazer uma pergunta relacionada com o tema da live e quem for o primeiro a acertar vai ganhar uma camisa da Agrocursos, correto? Então, minha gente, vamos lá, olha só. Hoje, então, o nosso assunto é sobre os efeitos biológicos causados pelas radiações ionizantes. Então, as radiações, nós já sabemos, né, que são energias, né, que conseguem ser transferidas para o meio material. Então, o nome radiação ionizante significa que elas conseguem transferir, né, a sua energia para o meio material, provocando ionização. Esse é o meio de transferência de energia. Então, uma vez que as radiações elas interagem com o meio material, vamos pegar como exemplo o corpo do paciente. Então, uma vez que elas interagem com o corpo do paciente, podem, né, acontecer várias probabilidades, né, de interação. A radiação ela pode atravessar o corpo do indivíduo, né, sem causar nenhum dano, ou ela pode interagir com o corpo, né, perdendo energia e provocando ionizações, e aí ela pode então passar pelo nosso corpo, interagir com uma célula e causar um dano. Então vejam só, a radiação ela pode passar pelo nosso organismo,
sem interagir com nenhuma célula do nosso corpo, correto? Se ela não vai interagir com nenhuma célula, então não vai haver nenhum dano causado pelas radiações. Agora, pode acontecer dela interagir com a célula, causar um dano celular, e dependendo de como a célula vai responder a esse dano, podem surgir os efeitos biológicos, ok? Então, pode ocorrer essas probabilidades no momento em que as radiações, elas vão interagir com o nosso corpo. Então, as radiações, elas são transferidas para o meio material por meio da ionização, que é a remoção de elétrons. Então, a radiação, ela remove elétrons das camadas orbitais do meio material, e aí os elétrons saltam de uma camada para outra e transferem, né, essa energia para o meio material. Então vamos mais uma vez pegar como exemplo o corpo do indivíduo. No momento dessa transferência, né, que vai haver uma ionização, como eu disse, a radiação pode passar pelo corpo do indivíduo sem interagir com as moléculas, com as células, e elas podem interagir com uma molécula, por exemplo, com uma célula, e podem não produzir nenhum dano ou podem produzir um dano. Se houver a produção de dano, esse dano ele pode ser direto ou pode ser um dano indireto, ok? Quando o dano ele é direto, né, significa que ele vai interagir diretamente, né, com as células do nosso corpo. E quando o dano ele é indireto, ele vai interagir com as moléculas de água. As moléculas de água vão formar a radiólise. A radiólise vão formar substâncias altamente tóxicas ao organismo, que são os radicais livres, que vão atacar as principais células do nosso corpo. E aí, como resultado disso, vão surgir os efeitos biológicos causados pela radiação. Então, no caso do dano indireto, a radiação ela não causa o dano celular diretamente, ela causa o dano de forma indireta. Por quê? Primeiramente, ela ioniza as moléculas de água, transfere a radiação para essas moléculas de água, que vão formar uma substância chamada de radiólise, que por sua vez vão formar uma substância altamente tóxica ao organismo, que são os radicais livres. E aí, esses radicais livres é que vão atacar as principais células do nosso corpo, e aí vão causar dano celular. E aí, como consequência disso, vão surgir os danos, né, nas moléculas do organismo, nas células, que a gente vai ver quais são esses tipos de efeitos biológicos. Então, tudo isso são possibilidades, né? Tudo é baseado em probabilidade. Não significa que uma radiação, ao interagir com o tecido e o órgão do indivíduo, que ela vai provocar um dano, né? Então, isso tudo é algo probabilístico, e a cada possibilidade está associada com uma probabilidade de ocorrência diferente de zero. E o fenômeno de indução dos efeitos biológicos ocorrem pela interação da radiação com os organismos vivos, e ela é de natureza probabilística, ok? Então, no caso do dano indireto, ele acaba causando, né, como eu disse, danos nas moléculas de água, que formam a radiólise, que produzem os radicais livres, que atacam as principais moléculas e células do nosso organismo. E aí surgem, né, os danos e os efeitos biológicos. Quando o dano é direto, a radiação ela interage diretamente com uma molécula da célula, ok? Então, o mecanismo de dano direto ele é diferente do dano indireto. Então, o dano indireto é quando a radiação ela interage diretamente com a molécula da célula, e dano indireto é quando a radiação ela interage com as moléculas de água, formando a radiólise, que por sua vez formam os radicais livres, né, e atacam as principais moléculas e células do nosso organismo. E quando vai ocorrer
essa interação das radiações com as moléculas do nosso corpo, com as células. Boa noite, Paula. Pode haver uma sequência de eventos, né? Primeiramente, o primeiro evento que ocorre nessa interação é o que a gente chama de estágio físico, que ocorre no tempo de, se a gente for usar uma potência de 10, no tempo de 10 a menos 14 segundos. É o tempo em que a radiação ela vai provocar uma ionização no corpo do indivíduo e ele então vai depositar a sua energia. Esse é o que a gente chama de estágio físico. É o primeiro evento que acontece quando a radiação interage com as moléculas do nosso corpo. Aí, depois vem o segundo estágio, que é o estágio físico-químico, que ocorre no período de 10 a menos 14 a 10 a menos 12 segundos. É quando vai haver quebra de ligações, vai haver a formação da radiólise, a formação de radicais livres, e aí, seguidamente, começa o dano químico, que é quando os radicais livres vão atacar as principais moléculas e células do nosso corpo, e aí vão começar a surgir os danos. E o estágio químico é aquele que ocorre no tempo de 10 a menos 12 a 10 a menos 7 segundos. Boa noite, Bruninha. Seja bem-vinda. E ocorre nesse tempo pequeno, e aí continua então nesse estágio químico a reação dos radicais livres nas moléculas e células do organismo, formando produtos tóxicos e começa então a danificar o DNA e o RNA. E nesse caso, as enzimas, elas ficam inativas e ativadas. E aí, entre o estágio químico e o estágio biológico, que acabam coincidindo, né, isso vai ocorrer no tempo de 10 a menos 3 segundos, vai haver a formação de radicais livres secundários e peróxidos orgânicos. E muitas reações bioquímicas serão, então, interrompidas, e aí, uma vez que a célula sofre esse dano, ela vai, então, começar o estágio do reparo, porque uma vez que as moléculas e as células sofrem um dano, elas têm várias possibilidades de repararem e voltarem ao normal como se nada tivesse acontecido. Elas podem não resistir ao dano e ter uma morte celular, né, por autólise, que é uma morte programada, ou elas podem reparar, mas com defeito. Né? E aí, essas células com defeito são chamadas de células com mutação genética, ok? E o último estágio é o estágio biológico, né? Que ocorre em menos de 10 segundos até algumas horas. É quando a maioria das reações já estarão completas. A mitose das células radiadas ela é diminuída e as reações químicas começam a ser bloqueadas, havendo um rompimento da membrana celular. E aí já está instalado o dano propriamente dito, ok? Então, quando a célula ela sofre um dano, ela pode reparar e voltar ao normal, ela pode não resistir ao dano e morrer, ou ela pode sobreviver e não conseguir reparar o dano e ficar com defeito. Então essa célula, ela perde parte da molécula do DNA e aí durante o processo de divisão celular, ela vai gerar novas células, ou seja, as células filhas com defeitos, células com mutação genética, e essas células podem causar danos irreversíveis como a indução do câncer, ok? E aí então já está o dano, né, instalado. Digamos que o mais preocupante é quando esses danos eles são irreversíveis, porque uma vez que a célula sofreu um dano e ela consegue reparar, beleza, né, ela não suportou o dano e morreu, ela pode causar uma necrose no local, né, no tecido, no órgão, e pode aí manifestar em forma de alguns sinais. Agora, o que nos preocupa é quando ela sofre um dano em uma das hélices duplas da molécula do DNA, ela perde parte do seu material genético e durante o processo de divisão celular, ela vai gerar células filhas com defeito.
com mutação genética. E essas células com mutação genética, elas têm um poder de multiplicação celular muito rápido, muito acelerado. E elas vão crescendo, desenvolvendo de forma desordenada. E aí, então, começam a se aglomerar, né? E vão formando a massa tumoral, que é conhecida como tumor, que, né, maligno é conhecido como neoplasia maligna ou propriamente dito o câncer, ok? Então o que nos preocupa são esses danos irreversíveis, porque uma vez que a célula causou um dano irreversível, não tem como mais corrigir aquele dano, né? No caso da célula com mutação genética, uma vez que ela perdeu parte do material genético, né? Não tem como ela recuperar essa perda. Então ela vai começar a passar informações erradas para as células filhas. Essas células filhas, como eu disse, vão adquirindo características diferentes, como, por exemplo, elas adquirem a capacidade de se multiplicarem muito rapidamente, elas vão crescendo de forma desordenada, vão aglomerando e formando a massa tumoral, ok? Então, esse dano irreversível, né, não tem como, né, realmente a célula corrigir esse dano, esse defeito. E o que seriam efeitos biológicos? Efeitos biológicos, né, são os efeitos que são consequências dos danos sofridos pelas moléculas ou pelas células, ok? Então, uma vez que a célula sofre um dano, isso pode se manifestar como sinal, como um sintoma no organismo do indivíduo. Então, isso que a gente chama de efeitos biológicos são os efeitos, as consequências do dano celular causado pelas radiações ionizantes, correto? E os efeitos biológicos, eles podem ser classificados de várias formas, né? Eles podem ser classificados quanto ao tempo de manifestação, ou seja, quanto ao tempo que eles vão demorar para manifestar, se é em questão de horas, se é dezenas de anos. Eles podem ser classificados de acordo com o tipo de célula que eles vão atingir, e eles podem também ser classificados de acordo com a quantidade de energia depositada na célula, ok? Então, bacana, Roseni, sua mãe entrou, bacana. Então, quanto ao tempo de manifestação, ou seja, quanto ao tempo, né, que vai levar para aparecer os efeitos biológicos, esses efeitos podem se classificar em efeitos agudos ou imediatos e podem se classificar em efeitos tardios, ok? Os efeitos agudos são aqueles que são característicos de exposições a doses elevadas de radiação, e os efeitos biológicos se manifestam, né, dentro de no máximo 2 meses, né? E aí eles podem se manifestar como um eritema ou a síndrome aguda da radiação, que pode ser náuseas, cefaleias, tonturas, vômitos, fraqueza, correto? Então, o efeito agudo é aquele proveniente de altas exposições, é quando o indivíduo ele é exposto a alta exposição, né? E em questão de alguns segundos, no máximo aí 2 horas, né, vão aparecer o resultado desse dano celular, que são os efeitos biológicos, que podem ser eritema, né, náuseas, vômitos, cefaleias, tontura, fraqueza, que nós chamamos de síndrome aguda das radiações ionizantes, ok? Agora, os efeitos tardios são aqueles característicos de exposições a doses pequenas de radiação. É quando o indivíduo se expõe a baixas doses de radiação. E aí, uma vez que a célula sofre o dano, né, causado pela radiação, esses efeitos eles vão se manifestar anos ou dezenas de anos após o dano, né? Por isso que o efeito é chamado tardio, porque ele vai se manifestar tardiamente, né? Nós podemos aí dar como exemplo o câncer. O câncer,
ele é um efeito biológico que ele não surge imediatamente após a exposição à radiação. Ele surge quando o indivíduo é exposto a baixas doses que vão sendo acumulativas no organismo dele e tardiamente o câncer se manifesta, né, como sendo um efeito tardio. Então a diferença entre o efeito agudo e o tardio é que o efeito agudo ele é proveniente de altas exposições às radiações e eles podem se manifestar em alguns segundos ou no máximo 2 meses, como eritema e as síndromes agudas das radiações. O efeito tardio é aquele proveniente de baixas doses de radiação, né? E esse efeito vai manifestar em questão de anos ou dezenas de anos, como exemplo aí o câncer, ok? Agora, quanto ao tipo de célula atingida, ou seja, quanto ao tipo de célula que as radiações ionizantes vão atingir, vão danificar, os efeitos podem ser somáticos ou hereditários, ok? Os efeitos somáticos são aqueles cujas alterações provocadas pela interação da radiação ionizante vai causar um dano na célula do próprio indivíduo que foi irradiado. E aí, esse indivíduo irradiado, né, que sofreu o dano, o organismo dele, então, vai apresentar alguns efeitos biológicos. Então, efeitos somáticos é quando o dano acontece na célula do próprio indivíduo que foi irradiado. E aí ele pode, então, ter um dano que pode se manifestar como efeito biológico, como, por exemplo, câncer e catarata e outros mais, ok? Agora, efeitos hereditários ou efeitos genéticos são aquelas alterações provocadas pela interação da radiação ionizante com as células reprodutoras do organismo. E aí, então, os efeitos biológicos vão se manifestar no descendente do indivíduo que foi irradiado. Ou seja, esse efeito passa de pai para filho, correto? Então, a gente pode citar como exemplo aí as mutações genéticas. Então, quando as células sofrem, as células reprodutoras sofrem uma mutação genética, quando um homem ou uma mulher for ter filho, pode ser que esse filho herde essa célula com mutação genética, correto? E aí essa célula com mutação genética pode induzir várias síndromes no corpo do descendente, inclusive, né, pode também induzir o câncer, o surgimento do câncer, correto? Então, efeitos somáticos são aqueles que se manifestam no organismo do próprio indivíduo que foi irradiado, né? E efeitos genéticos hereditários vão manifestar nos descendentes, né, da pessoa que foi irradiada. É quando o dano passa de pai para filho, ok? E quanto à quantidade de energia que é depositada na célula, os efeitos, né, biológicos se classificam em efeitos estocásticos e em efeitos determinísticos. Qual é a diferença entre eles? O efeito estocástico são aqueles que são provenientes de baixas doses de radiação. É quando o indivíduo ele é exposto a baixas doses de radiação, não apresentam um limiar de dose para sua ocorrência, né? E a probabilidade de ocorrência, né, do dano aumenta com o aumento da dose, correto? Então, nesse caso, esse efeito é chamado de estocástico, porque ele é o efeito que vai surgir quando o indivíduo é exposto a baixas doses de radiação, não apresenta o limiar de dose para sua ocorrência e a probabilidade de ocorrência desses efeitos vai aumentar com o aumento da dose de radiação na célula ou nas moléculas, correto? E a gravidade do efeito estocástico, ele é independente, tá, do tipo de célula atingida, e aí esse efeito estocástico ele vai ficar armazenado no corpo do indivíduo e tardiamente ele pode se manifestar como, por exemplo, um câncer, ok?
ok? A Bruna está perguntando assim, prof, meu pai deu. No caso, os filhos também pode ter? Pode ter ou não. Isso é probabilístico, não é uma certeza. Pode ser que os filhos herdem essas células mutáveis, pode ser que não. Pode ser que eles herdem essas células, elas fiquem quietinhas lá, desativadas e nunca vão causar, vão manifestar como nenhum efeito biológico. Agora pode ser que em um certo momento da vida, o uso de cigarro, o uso de álcool, o uso de droga, isso aqui pode ativar essa célula e aí ela pode manifestar como câncer, por exemplo. Então a probabilidade dos efeitos, né, varia muito de indivíduo para indivíduo, né, depende do tipo de radiação que o indivíduo foi exposto, se é raio-x, se é gama, alfa ou beta, depende da forma de interação, então depende de N coisas, então não tem como a gente dar certeza que o descendente vai ter, né, um câncer, por exemplo, uma célula com mutação genética, não dá para prever, ok? Mas há probabilidade de ocorrência ou não, ok? Então, o efeito estocástico é esse, é aquele que não apresenta o limiar de dose por ocorrência, é quando o indivíduo se expõe a baixas doses, ela vai ficando acumulativa no organismo e se manifesta anos depois, né, ou dezenas de anos, e aí pode surgir o câncer. Então, o efeito estocástico está associado com o efeito tardio, correto? Agora, os efeitos determinísticos são aqueles efeitos que surgem quando o indivíduo é exposto a altas doses de radiação e apresenta um limiar de dose para sua ocorrência, ou seja, ultrapassou aquele limiar, o efeito é certo. E a gravidade do efeito aumenta com o aumento da dose de radiação. Aumentando a dose de radiação, aumenta a gravidade do efeito biológico. E nós podemos citar como exemplo eritema, catarata, ok? Então, o efeito determinístico, ele é parecido, né, com o efeito agudo. Então, se eu for fazer uma comparação entre efeito estocástico e determinístico, a diferença entre eles é que o efeito determinístico apresenta o limiar de dose, o estocástico não apresenta o limiar de dose. O efeito determinístico ele é proveniente de altas exposições às radiações, o efeito estocástico é proveniente de baixas exposições. Porém, todos esses efeitos podem causar danos. Uns podem causar danos mais leves, moderados, e outros danos mais agravantes, como a indução do câncer, ok? E aí, então, a ocorrência desses efeitos vai depender de como que as moléculas e as células vão responder, né, a interação com a radiação. Porque tem alguns órgãos que são sensíveis à radiação, tem outros que são muito sensíveis, tem outros que são mais ou menos sensíveis, e tem aqueles que são mais resistentes à radiação. Aqueles que são mais sensíveis à radiação, em que há maior probabilidade de sofrerem um dano causado pela radiação, eles são chamados de radiosensíveis, ok? E aquelas células que são mais resistentes então, elas são mais resistentes à radiação. Então, células sensíveis são chamadas de radiosensíveis. Células mais resistentes à radiação são chamadas de células radiosensíveis, correto? E os diferentes tecidos ou órgãos do nosso organismo possuem diferentes sensibilidades à radiação, como, por exemplo, o sistema hematopoético é radiosensível, o sistema gastrointestinal, já o sistema nervoso, ele é radioresistente à radiação. Agora, interessante que a UNCEAR, ela diz que não existe uma dose segura de exposição da radiação sob o ponto de vista genético, sendo que qualquer exposição à radiação pode envolver um certo risco de indução de efeitos hereditários e somáticos. Então, o que o CEAR diz é que não existe nenhuma dose segura de radiação. Por menor que ela seja, sempre vai haver a probabilidade dela
causar um dano. Mas sabe-se que aumentando a dose de radiação no indivíduo, né, aumenta-se a probabilidade dos efeitos biológicos serem maiores, né? Então, aumentando-se a dose de radiação, aumenta-se, né, a probabilidade dos efeitos biológicos, ok? Então, uma vez então, que a radiação ela vai atacar, né, as principais células do corpo, ela vai lesar, ela vai danificar as células do nosso corpo, elas podem atacar as células podem sofrer um dano, podem reparar e voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. É tipo quando a gente tem um cortezinho, né, e aí daqui a uns dias, né, o tecido volta ao normal. É tipo isso. Agora, a célula pode sofrer um dano na molécula do DNA, ela pode não resistir ao dano e pode ter morte celular por autólise ou apoptose. E a célula pode sofrer um dano na molécula do DNA, ela pode sobreviver, só que aí ela não vai conseguir reparar e ela passa então a ser uma célula sobrevivente, mas uma célula com dano irreversível, um dano com mutação genética, ok? E esse dano com mutação genética pode manifestar nas células somáticas, ou seja, nas células do próprio indivíduo que foi exposto à radiação, ou pode se manifestar nas células germinativas, né, que são nas células dos descendentes das pessoas que foram irradiadas. E os efeitos biológicos que podem surgir, né, nas células somáticas, a gente pode citar catarata, malformações congênitas, síndromes da radiação, né, que são náuseas, vômitos, cefaleias e outras mais, e podem surgir também diminuição da longevidade, né, envelhecimento precoce e também a indução do câncer. O indivíduo sofrendo um dano nas células reprodutoras, ele pode perder temporariamente ou permanentemente a capacidade de ser fértil, né? Ele pode perder a sua capacidade de reprodução. Então, esse dano nas células reprodutoras podem ser temporárias ou podem ser permanentes se o dano for irreversível e a pessoa acaba, né, perdendo sua capacidade de reprodução, ok? Então, a indução da esterilidade ocorre no homem de forma temporária quando ele recebe uma dose em torno de 3,5 a 6 Gray, ok? E de forma temporária em torno de 0,5 Gray quando a exposição é aguda e permanente em torno de 3,5 a 6 Grays no caso de exposição aguda. E a indução de catarata causado, né, pelo dano nas células podem variar com uma dose de radiação de 2 a 10 Grays, né, causados pelas radiações de baixa LED, que é de baixa transferência linear, né, de energia, e de 1 a 2 Grays de radiação de alto LED, que é de alta transferência linear de energia, ok? E eritema, por exemplo, descamação na pele, podem surgir com uma dose de 3 a 5 Grays, né, com aparecimento de sintomas cerca de 3 semanas após a exposição. E podem também surgir efeitos biológicos como depressão na formação do sangue, onde vai haver decréscimo no número de células sanguíneas quando o indivíduo recebe uma dose em torno de 0,5 Grays, né, quando a exposição é aguda. E um efeito biológico também que pode se manifestar é o retardamento mental, quando o indivíduo é exposto a uma dose de 0,12 a 0,2 Grays, em 8 a 15 semanas pode haver, né, o surgimento desse efeito biológico, ok? Agora, o sistema hematopoético também pode sofrer um dano, o sistema gastrointestinal, que são radiosensíveis, ou seja, sensíveis à radiação. E o sistema nervoso, como os ossos, eles já são radioresistentes, eles resistem mais, eles resistem uma dose até de 100 a 1000 Gray,
né? E aí pode ocorrer morte celular dentro de 1 a 2 dias, ok? Então, várias probabilidades de eventos podem ocorrer quando a radiação ionizante ela interage com as moléculas e as células do nosso corpo. Tudo vai depender do tipo de radiação, né, que interagiu com o corpo do indivíduo, qual a dose que o indivíduo recebeu, qual foi o tipo de dano, né? Vai depender de N fatores, do fator imunológico, dos fatores intrínsecos, né, do próprio corpo do indivíduo também, ok? Então, a radiação ionizante, ela pode sim causar esse dano, tá? E as células, na presença de oxigênio, elas são mais radiosensíveis, e as células anóxias, né, fora da presença de oxigenação, elas são mais radioresistentes, ok? Então, a forma como as células vão responder, né, a interação com as radiações vai depender do tipo de célula, se ela é radioresistente ou se ela é radiosensível, ok? E a radiosensibilidade de cada tecido, de cada órgão, vai depender da eficiência, né, do reparo celular, das células, do DNA e de outros agentes químicos, ok? Então, as células podem, a radiação pode causar danos também nas células sanguíneas, como nos linfócitos, nos eritroblastos, nos espermatogônias, células musculares, nervosas e outras mais, ok? Então, os tecidos mais sensíveis à radiação, que são chamados de radiosensíveis, são a medula óssea, o tecido linfóide, os órgãos genitais masculino e feminino, o sistema gastrointestinal, baço e pâncreas, ok? Os tecidos que têm uma radiosensibilidade média são a pele e os pulmões, ok? A medula, tecido linfóide que eu falei, órgãos genitais, sistema gastrointestinal, pâncreas e baço, eles têm uma sensibilidade alta. Eles têm mais probabilidade de sofrerem um dano biológico, né? Porque eles resistem menos à radiação. E os tecidos que apresentam uma sensibilidade baixa, né, ou seja, que são mais radioresistentes, são as células do sistema nervoso, do sistema muscular e dos ossos. Então, essas células, elas são mais radioresistentes à radiação, então a probabilidade de danos é menor e a probabilidade de danos serem mais leves também é menor do que os danos causados nas células que são radiosensíveis, ok? No caso, por exemplo, de um dano nos glóbulos brancos do sangue, né, que são as primeiras células a serem destruídas pela radiação, a radiação ela pode causar leucopenia, reduzindo a imunidade do organismo. Isso ocorre, né, 1 semana após a irradiação severa nas plaquetas, que começam a desaparecer e o sangue não coagula. 7 semanas depois começa a perda das células vermelhas, acarretando em anemia e enfraquecimento do organismo. Então, uma vez que os glóbulos brancos eles forem atacados, né, pela radiação, que eles sofreram dano pela radiação, eles podem ter esses efeitos biológicos. Pode ter a leucopenia, né, que reduz a imunidade do corpo, e 1 semana após a irradiação severa, as plaquetas podem começar a desaparecer, pode diminuir a contagem das plaquetas e o sangue começa a não coagular, né? E 7 semanas depois começa então a perda das células vermelhas, levando o indivíduo a ter anemia e enfraquecimento do organismo, ok? A Roseni aí pediu, né, para me mandar um beijo para a mãe dela. Beijo, Dona Mariana, né? Seja bem-vinda aí, tá bom? O sistema linfático, gente, ele é extremamente sensível à radiação. E as células do sistema linfático, uma vez que forem lesadas pela radiação, elas podem ser danificadas ou podem ser mortas, ok? Vai depender da interação
das radiações ionizantes com essas células. E no canal alimentar, né, quando ele sofre um dano causado pela radiação, os efeitos biológicos podem se manifestar como náuseas, vômitos, úlceras, ok? Na glândula tireoide, a tireoide é uma glândula muito sensível à radiação. Uma vez, então, que a tireoide sofreu um dano causado pela radiação, ela pode até ser levada, né, induzida aí a ter um câncer da tireoide, ok? E no sistema urinário, né, a radiação, uma vez que ela danificar o sistema urinário, né, quando no caso aí de altas exposições, né, pode haver uma lesão nos rins que pode resultar no sangramento na urina, ok? E os ossos, eles têm pouca influência, na verdade a radiação, né, tem pouca influência com os ossos, né, e os ossos eles são mais radioresistentes, mas a radiação ela atinge severamente a medula óssea, que é radiosensível, ok? E a exposição da radiação nos olhos, né, uma vez que os olhos são expostos à radiação, as células podem ser danificadas ou podem ser mortas e pode ainda sofrer o dano, como por exemplo, catarata. Isso é muito comum quando o indivíduo é exposto aos raios-x e radiação gama. E nos órgãos reprodutores, né, quando o indivíduo é exposto a altas doses de radiação, pode ser induzida então a esterilidade, né, temporária ou permanentemente. Se o dano for irreversível, o indivíduo vai perder a sua capacidade, né, de reprodução permanentemente. Então, pessoal, a radiação ela traz benefícios ao homem, né, na detecção e prevenção de diversas patologias, mas as aplicações dessas radiações podem trazer detrimentos à saúde do indivíduo, né? Então, nós temos que saber administrar corretamente as doses de radiação no paciente para que ele não tenha nenhum efeito biológico causado pela radiação. E nós, trabalhadores da área, temos, né, que seguir todos os protocolos de segurança para nós nos protegermos contra os efeitos biológicos causados pela radiação. Como? Né? Realizando exames, no caso de raio-x, sempre atrás dos biombos, né? Se eu for fazer exame de leito, usar avental de chumbo, usar uma distância de até 10 metros, né? No caso do paciente, nós devemos usar as menores doses possíveis, sempre que for possível, né? Oferecer avental de chumbo, usar a distância adequada, obedecendo o quê? A lei do inverso do quadrado da distância, que diz o quê? Diz que a intensidade da dose recebida pelo indivíduo é o inverso do quadrado da distância usada. Então, se eu usar uma distância de 2 metros da área focal até o paciente, significa que a intensidade da dose de radiação que ele vai receber vai ser 4 vezes menor. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais distante, né, eu estiver da fonte de radiação, menor será a intensidade da dose de radiação que eu vou receber. E quanto menor o tempo, menor a intensidade da radiação. Então, a gente tem que ter cuidado com o tempo, a gente tem que ter cuidado com a distância, como eu falei, tá? E usar a blindagem adequada nos setores de radiologia para poder barrar e minimizar, né, as radiações espalhadas no ar, ok? Então, gente, eu vou dar uma pausazinha aqui que eu já tô quase terminando, né? Porque hoje eu não vou falar muito porque a voz não tá permitindo. Mas olha só, a palavra-chave né? Lembra que eu falei que vai ter sorteio, né? Então, sorteio para as 2 máscaras, a palavra-chave é efeitos estocásticos, ok? Então, gravaram aí? Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio, tá? Então, a palavra-chave é efeitos estocásticos. Na hora que eu for fazer o sorteio, quem responder primeiro, né, a palavra-chave, os 2 primeiros, né, vão ganhar as máscaras, correto? E eu queria falar para quem entrou depois, né, que a Agro Cursos é uma plataforma de cursos em EAD, tá?
que está proporcionando cursos para capacitar os profissionais da área da saúde. Nós estamos aí desde o ano passado fazendo muitas lives, trazendo aí muitas informações, né, e conhecimento para todos aqueles que têm participado. Nós temos na nossa plataforma vários mini cursos gratuitos, né? Vários assim. Por enquanto a gente tem 2 mini cursos gratuitos, que é Física das Radiações e Radioproteção. Então você entra lá, vai assistindo os vídeos, vai respondendo os exercícios para você passar para outro vídeo. Quando você finalizar, concluir o curso, você vai receber o seu certificado digital. E em breve já vai ser lançado mais 2 mini cursos gratuitos, que são os efeitos biológicos causados pelas radiações ionizantes, e o outro mini curso é sobre a natureza das radiações. Então, na plataforma terão, né, 4 mini cursos gratuitos na área da radiologia para vocês fazerem sem compromisso nenhum, é 100% gratuito, e vocês ainda vão receber o certificado digital, correto? E lá na plataforma nós já temos 3 cursos completos, né, para serem vendidos com preço bem acessível, que é sobre medicina e radiologia forense. Quem gosta, né, das ciências forenses, esse curso é excelente. Nós temos curso sobre radioterapia, que é muito interessante, que vai capacitar vocês para atuarem na área. E temos o curso sobre exames de diagnóstico, onde lá eu abordo um pouco sobre todas as áreas da radiologia, né, que os profissionais da radiologia podem atuar. E em fevereiro, como eu disse, nós estaremos lançando mini cursos gratuitos em outras áreas, né, porque já tem um bom tempo que eu estou fazendo uma bateria de lives na área da radiologia, tá? Hoje é a última live programada, mas eu vou falar aí que eu ainda vou dar mais 2 lives, porque algumas pessoas pediram, né? Né, Raíssa? A Raíssa sempre tem me pedido lives sobre radiologia industrial. Então, no dia 15 de dezembro, às 20h30, nós vamos ter uma live sobre radiologia industrial. Então, a Raíssa já tem me pedido isso há um bom tempo, outras pessoas também. Então, nós resolvemos atender o pedido, né, dessas pessoas que estão conosco aí há bastante tempo, participando das nossas lives. E no dia 22, eu vou dar uma live direcionada para radiologia médica, atendendo os pedidos daquelas pessoas que me pediram para dar live sobre radiologia odontológica, sobre tomografia. Então, agenda aí, dia 15 de dezembro, 20h30, live sobre radiologia industrial. Então, eu convido vocês para participarem. Dia 22 de dezembro, live sobre radiologia médica, correto? Aí, depois disso, né, nós vamos, então, continuar com lives, mas agora vai ser na área das ciências forenses, na área da medicina legal, necrópsia, tanatologia forense, toxicologia forense, sexologia forense, toxicologia forense, antropologia, criminalística, e aí vai. Então, aí a gente vai partir agora para a segunda fase do nosso projeto, que é dar lives nessas áreas e proporcionar também, oferecer mini cursos gratuitos e depois os cursos completos que vão ser vendidos. E depois, né, dessa segunda fase aí, desse projeto, a gente vai passar para a área da biomedicina, da enfermagem, e aí vai. Então, nós temos muita coisa ainda para oferecer para vocês. E caso alguém se interesse por um tema, né, de live, pode mandar para a gente vai analisar a solicitação de vocês e sempre que puder a gente vai estar atendendo os pedidos de vocês, tá? Então eu peço que vocês acessem o nosso site, que é www.agocursos.com.br, para vocês conhecerem esses mini cursos, os cursos completos. Já tem alguns e-books para vocês conhecerem. Então, aos poucos, a gente vai enchendo a plataforma, né, com bastante novidade, bastante coisas bacanas aí para vocês, ok? Eu peço que vocês continuem seguindo, né, o Instagram da AgoCursos. Quem não está nos seguindo, eu peço que vocês nos sigam, que é @AgoCursos. Que vocês
curtam, né, a live, que vocês compartilhem, que vocês também, né, sigam o nosso canal do YouTube, que é Ago Cursos, que curtam lá, deixem um joinha de vocês lá, tá bom? E nos ajudem a divulgar esse trabalho que é muito bacana, que vem aí proporcionando para vocês bastante conhecimento, né? Que eu acredito que nós estamos, né, trazendo esse benefício para vocês, tá bom? Então, gente, não deixem, assim que acabar, não deixe de entrar lá na plataforma. Você que ainda não fez os nossos mini cursos gratuitos, vai lá, faça. Não perca essa oportunidade de ganhar conhecimento e ainda ganhar um certificado, né, gratuito, que vai ajudar bastante aí no currículo de vocês, tá bom? Quem se interessar pelos cursos completos, eles estão disponíveis por valores bem acessíveis, que podem ser parcelados em até 10 vezes, né, sem juros. Então, vocês podem entrar lá e visitar e conhecer a nossa plataforma, correto? Então, em breve vai ter muita novidade bacana aí para vocês, tá bom? Então, gente, olha só, dando continuidade aí, né, falando dos efeitos biológicos, eles podem surgir, então, né, durante a interação das radiações ionizantes com as células, né? Então, a melhor forma de a gente evitar os danos causados pelas radiações e os efeitos biológicos é nos protegendo contra as radiações. Como que eu devo fazer isso? Seguindo os protocolos de segurança, seguindo as recomendações da norma 301 da CNEM, que tem como título Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, seguindo a portaria 453 da Anvisa, que nos dá várias orientações, e a RDC 330 também da Anvisa. Então, todas essas normas, elas orientam como que nós, profissionais da radiologia, devemos nos proteger durante a exposição das radiações. Ela fala a respeito do uso dos EPIs, né, corretamente, fala a respeito dos cuidados que a gente tem que ter com o paciente. Então, uma vez que nós vamos trabalhar com vidas humanas, nós temos que saber administrarmos essas doses no paciente. Nós temos que proporcionar ao paciente as menores doses possíveis para que ele não tenha nenhum efeito biológico causado pela radiação ionizante. É claro, a menor dose possível, desde que ela consiga gerar uma imagem com boa qualidade, para o médico poder interpretar a imagem anatômica, né, e conseguir ali encontrar alguma alteração e dar o diagnóstico médico. Então, a melhor forma de prevenir contra os efeitos da radiação é nos protegendo, porque a radiação, ela é como se fosse uma faca de dois gumes. Ela é benéfica porque ela permite o diagnóstico de várias doenças. Através desse diagnóstico é possível o médico traçar a melhor forma de tratamento. Ela é usada no tratamento do câncer, né, de forma curativa ou paliativa, mas ao mesmo tempo a radiação ela tem um lado maléfico, que de acordo com a dose usada, né, no paciente, ela pode trazer malefícios à saúde do paciente. Ela pode trazer detrimentos. Então, nós temos que administrar corretamente, né, as doses do paciente. E existem os órgãos de proteção radiológica, né, que tem como objetivo, né, proteger o homem contra os efeitos nocivos causados pelas radiações ionizantes. E esses órgãos de radioproteção preocupam tanto com o IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto à radiação, que é o trabalhador, quanto com o paciente. E eles nos dão orientações de como procedermos em cada exposição radiológica, visando proteger o paciente e proteger o trabalhador. E nos dá orientação de otimizarmos as doses de radiação, de minimizarmos ao máximo, né, os danos que as radiações possam causar no indivíduo. Então, a melhor forma de evitar esses efeitos biológicos é nos protegendo, ok? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Não reparem a voz, porque a voz está muito ruim mesmo,
né? Eu tinha até pensado em cancelar essa live por causa da voz, mas aí como eu já tinha passado mal, né? Semana passada e cancelei, eu achei melhor não cancelar, né? E aí, né, convido vocês para estarem conosco dia 15 de dezembro às 20h30, para a nossa live sobre radiologia industrial, né, as áreas de atuação dela, os benefícios, campo de atuação. E no dia 22, nós vamos estar falando sobre a radiologia médica e vamos abordar várias áreas da radiologia médica, ok? Também, né, estaremos oferecendo certificação gratuita. Então, eu peço que vocês, né, participem nessa live também, nos acompanhem nessa live também, tá bom? Então, gente, agora eu queria saber de vocês, se alguém tem alguma pergunta para fazer, alguém quer fazer alguma observação, fiquem à vontade. Porque aí depois eu vou passar para o sorteio. Alguma pergunta? Ai, Bruna, obrigada. A Bruna tá falando que agora não me larga mais. Obrigada. Raíssa, são as normas. O que você quis me perguntar aí que eu não entendi? Alguém perguntou assim, a probabilidade de ocorrência dos efeitos biológicos depende do tipo de radiação, se é alfa, beta, gama? Sim, porque cada uma interage cada uma tem uma energia e cada uma interage com o corpo de uma forma e cada um vai apresentar um efeito biológico diferente, ok? As normas são 301 da CENEM, que tem como título Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. Vocês vão encontrar essa norma no site da CENEM, que é www.cenem, que é CNEN, que é a Comissão Nacional, né, de Energia Nuclear, www.cenem.gov.br. Aí, assim, à direita de vocês vai estar assim, normas. Aí, cliquem lá e vai aparecer várias normas. E lá vai estar a norma 301, que é uma norma universal. Seja aqui no Japão, nos Estados Unidos, ela é a mesma. Ela é, digamos assim, a lei de proteção radiológica, que lá nos orienta os cuidados que nós devemos ter e fala também da nossa obrigação como profissional e das obrigações do empregador, ok? Já falei as normas, Raíssa, de novo, ó, norma 301 da CENEM, portaria 453 da Anvisa, essa aí você consegue facilmente no Google, e a nova portaria da Anvisa que saiu em 2019 é a RDC 330, correto? Não é CENEM com S não, gente, é com C e N no final. É C, E, N de navio, E e N de navio novamente. Correto? É CENEM. Aí uma pergunta, é verdade que a radiação pode ocorrer mais no profissional que realiza o diagnóstico do que o próprio paciente? Depende, né? Se o profissional seguir todos os protocolos de segurança e ele se proteger, né, a possibilidade dele ter um dano biológico causado pelas radiações vai ser muito pequeno, né, vai ser quase que zero. Agora, se ele não seguir o protocolo, aí sim vai aumentar a probabilidade dele ter um dano, ok? Porque o trabalhador ele é exposto à radiação diariamente na sua jornada de trabalho. O paciente não, ele faz exame esporadicamente, né? Então, o trabalhador, se ele não se proteger, ele tem mais possibilidade, sim, de ter um dano biológico, ok? Roseni, essa é de pura capacidade. Meu Deus, que isso? Obrigada, Roseni. Ana Luísa me dando boa noite.
Douglas, agradecendo pela explicação. A Roseni falou que prof dela, né? Eu era, né? Deixa eu ver o que mais de pergunta aqui. Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Boa noite, Laude. Você entrou agora? Vou puxar sua orelha, hein? Luane, agora? Ah, nem vou puxar a orelha de vocês duas, hein? Brincadeira. Então, gente, olha só. Obrigada, Richardson. Sou sua professora mesmo, melhor, né? Depois a gente conversa sobre. Então, gente, eu queria agradecer vocês, né, pela presença, pela participação. Para nós é um privilégio muito grande ter vocês aqui, tá? E vamos, então, sortear as duas máscaras da água, cursos e depois a camisa. A camisa vai ser uma pergunta, não vai ser um sorteio. Então, pessoal aí do suporte vai me ajudar a acompanhar quem vai falar a palavra-chave. Então, os dois primeiros que falarem a palavra-chave assim que eu perguntar, vão ganhar as máscaras, correto? Então, pessoal aí do suporte me ajudando, vamos lá. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta, ok? Qual é a palavra-chave da live de hoje? Quem vai me responder essa? Oi, Vanessa, que bom que você está aqui, minha lindona. Qual é a palavra-chave da live de hoje? Efeito estocástico, muito bem. O Douglas foi o primeiro a ganhar e Ana Rocha também, né? Ganhou. Raíza, não deu para você dessa vez. Então foi Ana Rocha e o Douglas do Rio de Janeiro, né? Que ganharam as máscaras, ok? Depois, Douglas, como você é do Rio, Ana, nos chamem no direct e passa o endereço pra gente poder mandar para vocês, tá bom? Eu não sei se aquele rapaz da Bahia tá aqui hoje, eu esqueci o nome dele. Eu ainda não mandei as máscaras para ele, que ele ganhou 2 no último sorteio, mas essa semana, sem falta, eu vou mandar pelo Sedex, aí vai chegar rapidinho, ok? Então, o pessoal do suporte anotou aí, Ana Rocha e Douglas, né, do Megamix Decoração, ok? Beleza, então. Agora, eu quero ver quem vai acertar uma pergunta que eu vou fazer sobre o que eu falei. E aí, quem o primeiro acertar, tá? Não, Amanda, eles não falaram antes da pergunta, não. Eles falaram depois que eu perguntei. E nós estamos atentos aqui, tá bom? Obrigadinha. Então, eu vou fazer uma pergunta. O primeiro a acertar vai ganhar uma camisa da Água Cursos, correto? Beleza? É claro, são lindos. Eu tenho pessoas que participam da live aqui, Vanessa, do Rio, de Salvador, do Maranhão, de vários estados. Né? O pessoal tá aí ligado aí. E continue conosco, tá bom? É muito prazeroso ter vocês aqui, ok? A Vanessa tá falando que o pessoal do Rio, da Bahia e outros estados tem que vir aqui me conhecer pessoalmente, que eu sou a melhor, quem dera, né? Quem dera. Um dia chegou lá. Então, Vanessa, eles não falaram antes não, pode parar. Eu vi aqui que eles falaram depois que eu fiz a pergunta. Então, Douglas e Ana Rocha, parabéns. Então, vamos lá. Se atentem para a pergunta, hein? Quem vai ganhar a camisa? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que a respeito, né, do tipo de energia que é depositada na célula, os efeitos eles podem ser estocásticos e podem ser determinísticos, ok? Aí a pergunta é, qual desses efeitos são provenientes de altas exposições às radiações? São os efeitos estocásticos ou determinísticos? Agora eu quero resposta. Vamos lá, produção.
Quem vai responder aí de ouro? Quais são os efeitos que são provenientes de altas exposições a radiações? Até agora ninguém acertou. Aí, Raíza, acertou, Raíza. A Raíza acertou. É efeito determinístico. Parabéns, Raíza. O efeito determinístico é aquele que é proveniente de altas doses de radiação, que tem um limiar de dose. Quanto maior a dose recebida, maior o efeito biológico. Então, Raíza, né, mais uma vez, né, ganhou aí um brinde. A Raíza levou 2 taças seguidas, né, Raíza? Agora ganhou uma camisa da Água Cursos, mas é para você usar, hein? Pra você ajudar a divulgar a nossa plataforma, tá bom? Então, Raíza, então, ganhou a camisa. Depois a gente combina, Raíza, como que você vai pegar eu comigo, tá bom? Então, gente, ó, Douglas e Ana Rocha ganharam uma máscara. Aí eu quero que vocês nos chamem no direct da Água Cursos para passar o endereço e falar a cor que vocês querem, se é máscara preta ou branca, ok? E Raíza, me chama no direct para me falar a cor da camisa que você quer, se é branca ou se é preta. Aí eu mando a foto para você escolher, tá bom? Então, gente, tá aí, né? Os 3 ganhadores, Douglas, a Ana Rocha, a Raíza, parabéns, né? Por vocês terem sido aí, né? Contemplados com esses brindes, né? Né, Richard? Só foi pouco, você não ganhou, né? Você nem falou nada, palhacinho. Então, gente, sim, obrigado, né? Por vocês terem acertado, sinal que vocês estão ligados aí, correto? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da live. Hoje ela foi menor um pouquinho, porque minha voz não está ajudando muito, né? Mas eu convido a todos que estão aqui a estarem presentes na próxima live, dia 15, tá? Com a live da Radiologia Industrial. E todos que participaram da live e ficaram até o final, entrem lá no nosso site agora, digitem a palavra-chave efeitos estocásticos para vocês obterem o certificado gratuito de participação dessa live, ok? Quem está participando das nossas lives já tem vários certificados. Quem está participando pela primeira vez vai ter o primeiro, ok? Então, vai ter sim, Amanda, certificação. Então, entrem lá no site da Água Cursos, que é www.aguacursos.com.br. Digite o seu nome, né? E lá vai pedir a palavra-chave. Aí vocês coloquem efeitos estocásticos, ok? E aí, então, vai ser gerado o certificado digital de vocês e vai ser enviado por e-mail. Lá vai pedir o nome de vocês e vai pedir o e-mail. Aí observem atentamente na hora que vocês forem colocar o e-mail, porque tem muitas pessoas que às vezes me mandam mensagem e falam que não receberam o certificado. E tem casos que a gente já mandou 3, 4 vezes e a pessoa fala que não recebeu. Então pode ser que a pessoa tenha na hora lá digitado alguma letra, né, errada do e-mail. Então por isso que não deve ter chegado. Porque nós temos assumido o compromisso e enviado para todos, correto? O pessoal do suporte aí, o Hudson, tá enviando aí o link para vocês acessarem, né, a plataforma que é aguacursos.com.br, aí coloca /site /certificados novamente, correto? A palavra-chave, Raíssa, foi efeitos estocásticos. Então corram já, entram na plataforma, solicitem os certificados de vocês, né? Até semana que vem, todos os certificados serão enviados para vocês. Aproveitem, conheçam os nossos mini cursos gratuitos, se inscrevam para vocês fazerem e conheçam também os 3 cursos lá completos, tá bom? Então, pessoal, conto com vocês dia 15, dia 22, vamos encerrar o ano com essas 2 lives, atendendo o pedido dos nossos seguidores, dos nossos parceiros que estão, né, participando aí das nossas lives. Nós não poderíamos deixar de atender esses pedidos. Foram vários os pedidos e aí eu acabei escolhendo
esses dois temas, né? Porque não tem como eu atender o pedido de todo mundo. Mas nós vamos então encerrar esse ano apresentando essas duas lives, né, atendendo o pedido, né, das pessoas que sempre participam aí das lives da AgroCursos, tá bom? Então, convido vocês a estarem conosco dia 15, dia 22, mais uma vez, né, entrem no site da AgroCursos, que é www.agrocursos.com.br, tá? Eu vou repetir mais devagar, vamos lá, www.agrocursos.com.br, correto? O nosso Instagram é @agrocursos, nosso canal do YouTube é AgroCursos e a nossa página do Facebook é AgroCursos, correto? Então, entrem lá e já solicitem o certificado de vocês. Amanda, mais uma vez, a palavra-chave é efeitos estocásticos, correto? Então, coloque o nome de vocês, e-mail, coloque a palavra-chave que vocês vão receber o certificado de vocês. E essas duas lives do dia 15 e 22 desse mês também terão certificação gratuita, correto? Então, aguardo vocês semana que vem, né? Conto aí com a presença de vocês, né? Com o apoio de vocês, para que esse projeto aí da AgroCursos possa continuar crescendo e que a gente possa continuar aí proporcionando para vocês mais informações, mais conhecimentos, para vocês melhor se capacitarem e, além de ganhar conhecimentos, terem mais oportunidade no mercado de trabalho, né? Esse é o objetivo da AgroCursos, né? É ensinar, né? A nossa missão, a nossa função é transmitir conhecimento e ensinar, tá bom? Então, muito obrigada aos meus alunos, né? Aos nossos seguidores, aqueles parceiros que estão com a gente aí desde quando a gente começou. Muitíssimo obrigado pela presença e pela participação de vocês. Beijos, fiquem com Deus e até dia 15, hein? Conto com vocês, tá bom? Corram lá no site agora, vão lá, rapidinho, solicitem o certificado de vocês e aproveitem e se inscrevam nos mini cursos gratuitos, tá bom? Então, beijos, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigada, Raíza. Obrigada, Laude, de Paula. Obrigado, Douglas, Ana, William, Bruna, Roseni, a Wayne, a Paula, tanto nome aqui, Ana Rocha. Ô, Ana, depois você me fala qual turma que você é para me levar a sua máscara. E o Douglas do Rio me passa o endereço, por favor, ok? Gabriela, obrigada, foi professora perfeita. Ai, quem dera, gente. Ai, um dia eu chego lá. Richardson, boa noite, né? Boa noite, Luane, boa noite a todos vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? E tenham uma noite aí abençoada. E até semana que vem, se Deus quiser. Beijos grandes para vocês, ó. Amo todos vocês, viu? Obrigada pela parceria. Com Deus. Tchauzinho aí. E qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Pamela, obrigada pela presença, amor. Amanhã a gente tá junto. William, obrigada. Quem dera se eu fosse melhor. Um dia eu chego lá. Beijos, Ana. Beijos, tá aí. E não desceu, não sei quem é, mas obrigado pela presença. Beijos também. Não dá para eu ver pela foto. Mas muito obrigada, viu, gente? Coração. Então, tchauzinho. Vou encerrar agora. Fiquem todos com Deus aí, tá bom? Tchauzinho. Aí, Miri, você entrou agora. Eu vou puxar sua orelha, Miriane. A live já acabou. Gente, então, obrigada, viu? Eu vou dar vontade de ficar aqui só conversando com vocês, mas a gente precisa encerrar, né? Então, beijos, fiquem com Deus e até semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser, a voz vai estar melhor, tá bom? Então, beijos, até mais, tchauzinho.